Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouco sobre meu posicionamento, alguns ativos interessantes. Vou fazer uma análise econômica fundamentalista, né? Os fundamentos aqui do euro CHF, ativo extremamente interessante. E vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito nesse tempo de crise, né? Querendo ou não, as economias mundiais, globais em geral, estão em queda. Querendo ou não, as bolsas, ações, esse tipo de coisa. Algumas moedas estão em queda livre, por exemplo, o JPY tá caindo o ano inteiro, não subiu nem um pouco. Isso, minhas perspectivas e o que eu estou fazendo para proteger o meu capital perante esse cenário. Primeiramente, o que nós vemos aqui, vou colocar no gráfico mensal para vocês terem ideia do quão desvalorizado está o euro CHF, certo? Nós temos o Euro CHF num fundo praticamente quase que histórico. Deixa eu pegar aqui o da IDC que eu consigo ver mais passado. É um fundo que não chega a muitos anos, entendeu? O Euro CHF está extremamente desvalorizado e abaixo de a correlação de um euro valendo menos que um franco suíço. Beleza. Como que isso impacta a minha vida, Gustavo? Bom, o Euro CHF se demonstra como uma oportunidade, possível oportunidade de compra, certo? Considerando que ele está extremamente barato, assim como também outro ativo extremamente conhecido e falado atualmente, o Euro SD está extremamente barato num fundo de anos. Isso aqui é um gráfico mensal que representa um mês do ativo, certo? O Euro CHF se encontra nas mesmas condições ou até pior, beleza? Tá. O que eu quero demonstrar para os senhores? Como a economia é importante. Tudo isso aqui está acontecendo pelos fatores é, pandemia desencadeou uma desvalorização do euro, primeiramente. Vou colocar aqui mais próximo para vocês verem. A pandemia começou em 2020, beleza? Ok, cadê? Teve uma certa desvalorização, o euro, mas ele conseguiu se recuperar da pandemia. Depois tivemos uma desvalorização por conta das crises de energia, de inflação, principalmente de inflação na Europa, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para comparar o gráfico de inflação ah, da Europa. Não sei como que isso. Deixa eu ver se aparece como inflação. Não sei como que tá o dado aqui. CPI? Talvez. Talvez está em inglês. É isso aí. Só achar da Europa aqui, calma aí. Aqui tá muito específico. Housing Utilities. Bom, coloquei uma nova escala. Então, dá pra ter uma ideia. Aqui, se a gente traçar, ó, a inflação vinha de um crescimento normal. É normal existir um crescimento gradativo na inflação com o tempo. Tenham isso em mente. A inflação é algo natural de se acontecer numa economia, certo? Porém, isso aqui é quase que podemos definir como hiperinflação, que é uma subida muito acima do padrão, uma subida muito acentuada do preço, entendeu? Dos preços das coisas na economia, ok? É, tá, como que isso impacta o euro? A partir do momento que o país tem uma inflação muito alta, ele começa a ter custos muito altos, entendeu? Ele não consegue ser sustentável, não consegue se manter, pagar as suas dívidas, entendeu? Isso acaba desvalorizando a moeda. Num crescimento saudável, nós temos que quando a inflação cresce, em um, em um cenário saudável, normal, econômico, a inflação cresce, os juros crescem para controlar a inflação e a moeda se valoriza. Aqui, nós temos os juros é, crescendo para tentar frear a inflação, mas ele crescendo em ritmo muito inferior à inflação. Então a inflação está engolindo os juros aqui no caso da Europa, na Europa em geral ainda.
como por exemplo o Reino Unido. O Reino Unido está sofrendo mais do que o euro, que no caso é o GBP, com o aumento da inflação, com a crise energética, com o valor da energia, o custo da energia, o custo das coisas. Estamos tendo uma inflação de custo na Europa. Beleza, como que isso afeta os meus ganhos, os meus trades? Primeiramente, o euro se encontra extremamente desvalorizado. A Europa é o maior bloco econômico do mundo existente. Existe o Mercosul, e por aí vai. E a Europa, o BRICS, e a Europa é o maior bloco econômico que existe. Ponto. Entendeu? Então nós estamos falando da segunda maior, a segunda moeda mais importante do mundo a preço de banana, digamos assim. Eu, particularmente, Gustavo, acredito na. Como que eu tiro agora? O gráfico, deixa eu ver. Aí foi. Eu acredito na valorização do euro com o tempo. Porém, existe um porém. É, o euro CHF ele é uma das melhores moedas no momento. Porém, existe o fator força do CHF. Aqui eu explico um pouco, vou explicar um pouco por que o CHF é tão forte. O CHF ele é uma moeda porto seguro, que é o que? Quando está tendo uma crise, as pessoas tendem a colocar dinheiro na Suíça, porque a Suíça tem grandes bancos, bancos de grande renome e tal, e por aí vai. O país dos bancos considerado é a Suíça. Os bancos suíços são os mais prestigiados do mundo, certo? Então o CHF ele tem um certo prestígio, beleza? Então, o CHF se mantém muito forte, normalmente. Muito, muito forte. Como vocês podem ver, tá desde 2021 caindo o preço, literalmente. Desde 2021. Tá. Que. Beleza. O CHF nunca vai desvalorizar? Não, o CHF desvaloriza. Porém, o CHF ele só se desvaloriza normalmente quando nós temos uma estabilidade econômica global, quando a gente não está passando por uma crise. Primeira situação, estabilidade. Vou colocar EST, estabilidade. A gente não tem estabilidade. Então já exclui isso aqui, porque isso aqui não se aplica. Segunda opção, intervenção do Banco Central. O SNB, Swiss National Bank, Banco Central da Suíça, ele tem que intervir na moeda para que ela pare de ser tão forte, para que ela fique atrativa para os investidores estrangeiros. Por quê? Quando a moeda está extremamente forte, valorizada, as pessoas não querem comprar. É igual eu falar, pô, compra o dólar R$ 6, você vai comprar? Não. Você tem que deixar para os investidores externos comprarem, ela tem que estar no preço atrativo. Essa, na teoria, é isso, entendeu? Então, o SNB ele tem que intervir na moeda, porém ele adotou a medida que ele vai deixar o câmbio flutuando. Por qual motivo? Antigamente, chegava aqui, ó, chegava nesse preço aqui, ele intervia diretamente. Chegou, desvalorizou, intervém. Desvalorizou, intervém. Entendeu? Porém, agora ele está deixando flutuar. Por quê? Porque a Suíça também está passando por um processo de inflação. E uma medida ainda mais perigosa, que é a seguinte. Vou mostrar aqui para os senhores e senhoritas. É o aumento da taxa de juros da Suíça. Por que isso é muito perigoso? Muito, muito. Pelo simples motivo. A Suíça já é um local de porto seguro. Então, os investidores tendem a correr para a Suíça e eles mantinham uma taxa de juros negativa. Porém, agora o Banco Suíço Central da Suíça já aumentou uma vez a taxa de juros. E as consequências foram graves para qualquer moeda que bateu de frente com o CHF, qualquer parte do CHF. Por quê? Porque o franco suíço, eu posso afirmar isso, é a moeda mais forte que existe. Fica um dado aí para vocês. O franco suíço é a moeda mais forte que existe. Tão forte que o Banco Central do próprio país tem que desvalorizar sua moeda para ela não ficar extremamente forte. Entendeu? Olha aqui. Olha. Aqui, ó, se eu não me engano, 15 de junho foi quando teve a divulgação da taxa de juros da Suíça e surpreenderam aumentando a taxa.
Desde então, o preço nunca mais voltou, só caiu, só ampliou a força. Isso aqui é um gráfico de um dia. Cada vela aqui é um dia. Só ampliou a força do franco suíço. E por que eu estou falando para vocês terem cuidado com uma compra no euro CHF? Essa semana teremos a divulgação da taxa de juros. Cadê? Coloquei essa semana ou coloquei próxima? Coloquei essa. Se eu só achar aqui. Aqui. Taxa interbancária. Se, por algum acaso, isso aqui se concretizar, que é o aumento da taxa de juros da Suíça acima do negativo, era menos 0,75, se eu não me engano. Aumentaram meio por cento. Um aumento até que discreto, olha, era menos 0,75. Surpreenderam e aumentaram 0,5%, foi para menos 0,25. Se eles jogarem essa taxa pro positivo, na minha opinião, vai ter um colapso no euro CHF. Por quê? Aumentaram 0,5% aqui, correto? O preço caiu do dia 16, foi o dia 16, só para eu confirmar aqui. Ó, 16/6, beleza? Volta aqui. Vamos voltar. Nem é aquela vela ali, eu acho. 876. Junho? É isso? Sim. É pior ainda a situação. É aquela vela ali mesmo, eu tô... tô ficando maluco. Então tá, vamos ver. Quanto que o preço caiu? Desde junho. O preço apresentou uma desvalorização de 856 pips. Até 3 dias atrás estava no preço mínimo, ó. Isso aqui é hoje, isso aqui é ontem, isso aqui é... ontem, né, entre aspas, que hoje é segunda, né? Isso aqui é... porque o mercado fecha, né? Então isso aqui é quinta-feira. Quinta, sexta e hoje que é segunda. Há 3 velas atrás, o preço estava na mínima, que caiu desde a taxa de juros 8.560 pontos. 8.000, entendeu? Então, a taxa de juros é extremamente poderosa da Suíça. É a taxa de juros mais poderosa. Se subir, esse gráfico ele pode cair para valores que ele nunca esteve. Por isso que eu estou falando. Uma compra no Euro CHF, não sei se você opera análise técnica, não sei se você opera sem stop, olhando fundo mensal, essas coisas, mas uma compra no Euro CHF é de extremo risco. Entendeu? Extremo risco. Por quê? Porque essa taxa aqui existe possibilidade de aumentar e ficar positiva. Se ela está negativa, subiu, continua negativo, tudo bem. E já aconteceu esse estrago aqui, quem dirá quando ela se tornar positiva? E isso é um risco tremendo, tremendo para quem quer, quem está comprado, né? Quem está comprado, eu aconselho a aprender o que é hedge e se você sabe fazer hedge, entendeu? Porque num dia 22, ó, tá perto, daqui a 3 dias é a taxa, certo? Então é isso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o desempenho do nosso COP, né? A gente está há 6 semanas aí, tem todo o histórico. Esse mês eu fiz 8,46%, certo? Um crescimento aí interessante. Tranquilo, a gente não existe negócio de alavancagem, a gente está operando proporcional. Estou operando só análise fundamentalista e demais análises que eu uso, como volume, por exemplo. Vou deixar o link disponível para vocês, mas tá aí. Essa é com o tamanho do COP, beleza? Apresentando um crescimento saudável em setembro de 8,46% e meio a uma crise, né? Estamos passando por uma crise aí, estamos crescendo capital. Isso que é importante. Show? Sucesso aí para vocês e bons estudos.